Vamos lá, texto bíblico. Gênesis 40 de 1 a 8. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Nossa. Gênesis 40, desculpa o atraso hoje, gente. Gênesis 40 de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do faraó ofenderam seu senhor, o rei do Egito. O faraó se enfureceu com os dois oficiais e os mandou para a prisão onde estava, no palácio do capitão da guarda. Eles ficaram presos por um bom tempo e o capitão da guarda os colocou sob a responsabilidade de José para que cuidasse deles. Certa noite, enquanto estavam presos, o copeiro e o padeiro tiveram cada um sonho, e cada sonho tinha o seu significado. Quando José os viu no dia seguinte, notou que os dois estavam perturbados e perguntou: por que vocês estão preocupados? Eles responderam: esta noite nós tivemos sonhos, mas ninguém sabe nos dizer o que significam. A interpretação dos sonhos vem de Deus, disse José. Contem-me o que sonharam. Só até aqui a leitura do texto. Vamos lembrar do contexto aqui. No sábado, não sei se ontem, que nós falamos sobre José. Sábado. Foi ontem? Ontem também. Falamos sobre a questão da sedução, né? José foi preso, né? A gente sabe da história, todo mundo conhece a história, mas quem não conhece, José, esse servo de Deus que estava lá trabalhando na casa de Potifar, foi seduzido frequentemente, na verdade, tentaram seduzi-lo, né? A mulher tentou seduzi-lo frequentemente, dia a dia, ele resistiu bravamente. No final das contas, a mulher arrumou uma cilada para ele e ele foi preso por causa disso. Ela disse que ele tentou abusar dela, no quarto dela, e ele foi preso injustamente por conta disso e foi levado para essa prisão especial aqui, onde ficavam os funcionários, né, os altos funcionários presos. José estava ali e o texto diz no final do capítulo 39 que José, mais uma vez José, com aquele porte de servo de Deus, com aquele homem que ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ele simplesmente assume a postura do lugar onde ele está e não se esquece de que Deus está com ele. E por ser assim, ele é agraciado pelo carcereiro. O carcereiro vê nele realmente uma pessoa especial, um homem abençoado, e coloca debaixo da liderança de José os presos que ali estavam junto com ele, que eram colegas de cela dele. José se torna o administrador da prisão, vamos dizer assim. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né? E ali dentro da prisão, ele tem a sensibilidade de continuar servindo a Deus, continuar atento às necessidades do lugar, não somente às necessidades do lugar fisicamente falando, mas das pessoas também. Ele observa num belo dia que dois homens que estavam ali presos junto com ele, que era o copeiro e o padeiro do rei, observa que estavam abatidos e o que houve e tal, e eles contam os sonhos. E essa é uma outra história que de repente vamos falar outro dia com vocês. Eles contam os sonhos e José interpreta esses sonhos mais uma vez e ele diz: vem de Deus a interpretação dos sonhos. Então José, mesmo na cadeia, mesmo na prisão, mesmo com todas as restrições daquele lugar, ele continua se lembrando que Deus era com ele, sensível às necessidades do lugar, sensível às necessidades das pessoas e instrumento de Deus ali para abençoar. Você já viveram situações na vida de vocês em que a dificuldade veio e foi difícil enfrentar essa dificuldade, e quando parecia que a dificuldade estava passando, parecia que estava indo embora, você já estava ali encontrando as saídas, as soluções, já estava amenizando a dor e pá, vem outro baque? Já viveu situações assim? Parou ali. Já esteve em momentos onde uma dor vem atrás de outra? É como você tá no mar e aí vem aquela sequência de onda e quando você começa a respirar de uma onda, vem uma maior. Esse momento da vida de José é mais ou menos isso que está acontecendo. Ele chega no Egito como escravo, já é uma dor muito grande. Foi vendido pelos seus irmãos, uma dor muito grande. Mas aí, na casa de Potifar, parece que com o passar do tempo, tudo que a gente já conversou, se você não assistiu as outras lives sobre isso, volta porque são palavras maravilhosas. Deus abençoa José, Deus era com José e ele vai crescendo na casa de Potifar, vai ganhando uma posição de destaque, de governança. Ele começa a governar a casa de Potifar. Gente,
Então ele começa já a ter ali um respiro, porque agora ele já não é um escravo qualquer, entende? Ele já não tá ali, né, amor, naquele trabalho pior. Ele vai subindo e junto com isso... Ele já tem uma posição de liderança ali, né? E junto com a posição de liderança, começa a vir também um alívio até no trabalho, no esforço. Ele agora vai administrar. Ele não tá ali no trabalho pesadão, né? Então parece que deu aquele... graças a Deus. O Senhor tá me ajudando, tá me abençoando, tá tudo indo bem. Aí, gente, A mulher de Potifar. quando parece que tudo vai bem, pá, vem uma onda maior. Aí essa história que a gente também já contou, ele é assediado, papapá, e porque ele não cai naquele pecado, ele é preso. E aí, amor, é uma situação assim que você pensa assim, caramba, tava melhorando e agora vem algo muito pior, porque, gente, prisioneiro ainda é pior do que escravo na casa de Potifar, porque o prisioneiro, você tá confinado, você tá ali sem ter pra onde ir, além da injustiça, além de você ser condenado por algo que você não fez. O que era pior, né? Muito pior. O escravo, pelo menos, ele tinha regalias na casa de Potifar, né? Agora ele chega como prisioneiro, acusado de um crime que não cometeu. Essa sensação do, caramba, Deus, sério mesmo? Já viveram situações de falar isso pra Deus? De tipo, poxa, Deus. As coisas estavam começando a se acertar, né? Parece que eu tava respirando da dificuldade e agora vem uma ainda maior. Como assim? Não dá a sensação de que Deus perdeu o controle ou que Deus não está se importando com a gente? Na nossa visão, muitas vezes cética e incrédula, esse é o pensamento que vem. Já viveu isso? Uma visão limitada também. Limitada. Porque agora que a gente conhece a história toda, a gente percebe que em cada provação que José passou, Deus estava forjando o seu caráter para a posição onde ele estaria no futuro. É isso que a gente quer. Gente, foi muito lindo, porque ontem, quando a gente estava lendo o texto e buscando no Senhor qual seria a palavra de hoje, automaticamente a gente falaria dos sonhos que esses dois homens tiveram, que o Fabrício leu, mas a gente não vai entrar nisso, né? E aí, gente, isso que a gente está falando com vocês surgiu assim de uma forma incrível. Foi uma frase de um versículo, que foi essa daqui, ó, amor, Gênesis 39, 21. Que a gente nem leu, na verdade, aqui hoje. Né? O Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. Esse versículo saltou assim nos nossos olhos. Pá! Peraí. José tá chegando na cadeia, José tá sendo injustiçado, parece que a onda muito maior veio agora sobre ele, mas peraí, tem um negócio aqui. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade o carcereiro, concedendo-lhe a simpatia dele. Peraí, gente, José caiu nas graças do carcereiro, não só porque ele era uma pessoa especial, porque Deus fez isso. O texto diz exatamente O isso. texto diz que Deus fez José cair nas graças do carcereiro e por causa disso o carcereiro o tratou com bondade. Deixa eu só localizar a pessoa assim dentro da cronologia, né? José chega no Egito com 17 anos. E depois, vou fazer um spoiler aqui, mas é um spoiler que todo mundo já conhece. Quando ele assume o governo no Egito, né, mais pra frente, ele tem 30. Ou seja, passaram-se aí 13 anos. Nós não sabemos exatamente quanto tempo ele ficou na casa de Potifar, quanto tempo ficou preso. A gente sabe que pelo menos 2 anos, com certeza, ele ficou na cadeia. Mas talvez pode ter sido muito mais tempo. Provavelmente do que isso. mais. A gente não sabe precisar isso. Mas só para você lembrar que foram 13 anos de faculdade, né? 13 anos de estudo, de preparo, de forja, né? Em todas essas experiências até ele assumir a posição para a qual Deus o levou para o Egito. Então só para situar você aí que
Aconteceram muitas coisas, muito tempo se passou. Não foi, porque quando eu te li o texto, parece que foi tudo assim. No dia seguinte, caiu nas graças do carcereiro. A gente não sabe quanto tempo ele ficou na prisão e o quanto ele desempenhou do seu papel ali dentro, servo de Deus, até que o carcereiro pudesse identificá-lo como um homem especial e o colocasse como administrador da cadeia. Mas sabe o que eu vejo aqui, amor? Eu vejo duas coisas diferentes. Eu vejo o texto dizendo que porque o Senhor estava com ele, o tratou com bondade o carcereiro, porque ele caiu na simpatia do carcereiro. Isso é uma coisa vinda de Deus. E pode ter sido imediata. E eu acho que pode ter sido isso. A percepção de que aquele cara ali, ele tinha algo a mais. Agora, o ter colocado ele como líder dos outros presos, isso aí veio com o tempo, à medida que o carcereiro percebeu que de fato ele era um homem especial. Mas então, gente, esse foi o ponto que Deus ontem falou com a gente. Quando foi muito claro isso no nosso coração. Deus dizendo assim, filha, presta atenção nesse texto. Filho, olha para isso. José estava sofrendo porque ele estava sendo preso injustamente. Mas olha o que eu fiz. Eu fiz esse carcereiro gostar de José e o tratar com bondade. Eu fiz isso. Eu faço isso com vocês quando vocês estão no meio de um sofrimento, que parece que vocês não vão suportar, que parece que eu não estou olhando. Eu trago um escape para vocês. Eu faço a dor ser um pouco menor. Porque aquela dor da prisão, gente, José tinha que passar. Porque era um preparo, como o Fabrício disse, era forja. Deus estava moldando ele. Porque a missão que ele teria lá na frente, gente, era uma missão muito grande. José salvou aquelas nações da fome. Não era uma coisa qualquer. Então, aquela prisão, a escravidão na casa de Potifar, tudo isso era a faculdade. Deus tinha que deixar ele ali. Só que Deus olha para aquilo e ele diz, meu filho, eu sei que tá difícil, então eu vou providenciar um escape para você. Vai ser mais fácil. Eu vou cuidar de um detalhe que vai fazer uma diferença para você. Esse carcereiro vai gostar de você e ele vai te tratar com bondade. Gente, sabe o que eu fico pensando, amor? Um cara estrangeiro, como era José, no Egito, tendo sido acusado por assediar sexualmente a esposa de um homem importante, como ele seria tratado na cadeia? Você já pensou nisso? Eu nunca pensei, me veio isso agora na cabeça. Como será que aqueles guardas, que aquele carcereiro e outros tratariam um homem que foi acusado de violentar sexualmente uma mulher muito importante no Egito? Ou de tentar violentar. Mas na cabeça deles, ele fez aquilo. Não chegou a violentar, né? Mas assim, na cabeça do carcereiro, do Potifar e de todo mundo, José fez aquilo. Como seria tratado um homem desse na cadeia? Mas Deus cuida dos seus filhos. E aí, sabe o que Deus faz? Deus muda o coração daquele carcereiro e inclina para José, para que ele o trate com bondade. Mas há uma condicional, né? A gente percebe, o texto vai dizer várias vezes, o Senhor era com José. O Senhor era com José. E por que o Senhor era com José? Porque o coração de José estava inclinado para o Senhor. Então, ao invés de chegar ali, a gente não percebe José, o texto não diz de José reclamando, brigando, murmurando, se queixando. A gente percebe um silêncio de José. Aliás, José, nas agruras, nas provações, ele muitas vezes permaneceu em silêncio. A Escritura não revela as palavras de José. E há coerência nessa afirmativa. O Senhor era com José. Então, se o Senhor era com José, se ele tinha companhia do Senhor, não havia por que ele ficar lutando e brigando. Não, o Senhor está comigo. Deus é o meu juiz. Então, no tempo certo, vai aplicar e vai fazer valer a sua justiça. Em todo o tempo, permaneceu fiel ao Senhor, descansando no Senhor. E Deus transformou essa confiança, essa segurança que ele tinha em Deus, em graça, que fez com que as pessoas olhassem para ele com outros olhos, reconhecessem a presença e a bênção de Deus na vida dele. O que o Fabrício está dizendo, gente, é que tem uma contrapartida, que tem uma via de mão dupla. Não é só Deus fazendo tudo. José também devolve isso em paciência, em confiança. Gente, essa parte que o Fabrício tem pontuado todas essas últimas lives, dizendo assim, José não dizia nada. José não blasfemou. José não murmurou. Pessoal, qual é a luta que você está enfrentando hoje?
não blasfeme contra Deus. E às vezes o blasfemar não é só com a boca, às vezes o blasfemar é quando a gente não crê, a incredulidade, sabe? Mas eu quero te dizer que quando o Senhor ontem trouxe ao nosso coração essa verdade sobre um escape. O que é o escape? É quando tá enchendo o negócio assim, o pote tá enchendo e vai explodir. Aí tem aqui do lado o ladrão, né? Chama de ladrão na caixa d'água, né? Ou seja, para não inundar a casa toda, tem um ladrão que essa água vaza para não estourar. É como se Deus dissesse assim, filho, mesmo numa provação muito difícil, aquela hard mesmo, que você acha que você não vai aguentar, eu providencio um escape. Eu alivio a pressão. Eu te dou algo que talvez você nem enxergue, porque você está tão atordoado com a sua luta, com a sua dor, com o seu sofrimento, que você não está enxergando que eu estou trazendo um alívio. É quando a mulher está se desesperando para ter um parto natural. Doutor João aí faz isso muitas vezes, né? Tá vindo o parto normal, a mulher não tá aguentando mais. Aí ele fala assim, vou dar uma analgesiazinha. Vai ter dor, mas vai aliviar, entendeu? E aí quando entra aquilo ali na veia, dá aquele, meu Deus, que coisa maravilhosa. Gente, esse versículo de Mateus 12, 20. Que é uma referência ao profeta Isaías. Leia, amor. É um texto profético anunciando Jesus. Lá o profeta Isaías faz isso. Não quebrará a cana rachada e não apagará o pavio fumegante, até que leve à vitória a justiça. Um texto anunciando a ação de Jesus. Queremos fazer um paralelo aqui. O que aconteceu na vida de José, na verdade, é um retrato do que Deus faz conosco. É um retrato da misericórdia de Deus. É um retrato da graça de Deus que nos alcança. No tempo da aflição, no tempo limite, quando pensamos que não vamos suportar, o profeta Isaías anuncia o que Jesus faria. Ele não chegaria e quebraria, esmagaria, né? Ele não vai acabar de quebrar a cana que está esmagada, né? Ele não vai apagar o pavio que fumega. Então, são duas ilustrações muito lindas e a gente queria compartilhar com você sobre isso, trazendo esta verdade acerca do que Cristo faz conosco hoje. Ele olha o nosso sofrimento, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe nossas lutas e Ele vem com graça e misericórdia nos socorrer. Gente, esse texto, ele é incrível. Ele não esmagará a cana quebrada. Ou seja, tá doendo. O sofrimento tá aqui. Mas ele não vai esmagar, ele não vai te levar a um nível de dor que seja insuportável. Porque ele mesmo diz que não há provação, ele não nos dá provação maior do que a gente possa suportar. Então, sabe quando você vê uma cana quebrada no chão? A cana envergou e ela já tá ali meio quebrada e vem alguém e pisa e termina de esmagar? Deus não faz isso. O pavio que fumega é aquela velhinha que já a luz já tá tão pequenininha que tá só aquela fumacinha assim. Ele não vai chegar e apertar e chega, acabou. Apagar de vez. Ele não faz isso. Ele traz um escape. Grava essa palavra hoje, gente. Tem um escape. José estava sofrendo, mas Deus trouxe um escape, filho. Tá aqui, ó, o chefe dos carcereiros, ele vai agir com bondade com você. Mesmo na cadeia eu vou cuidar de você. Mesmo na injustiça eu estou com você. Então confia que é uma faculdade, é uma forja, mas eu estou com você. E aí tem um outro texto, amor, que fala disso exatamente. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Tenham um escape. Você agora numa dor, você está vivendo uma luta? Eu acho, amor, que o Brasil, assim, viveu meio que essa história da segunda onda pior, né? A gente veio, assim, de tempos difíceis, financeiros, né? E aí a expectativa que o ano passado a gente tinha para a economia do Brasil era que 2020 ia ser pá! Vai melhorar, muitas coisas estão aí trabalhando, muitas crises estão passando. Essa era a expectativa, não era? Aí vem a pandemia. E aí você fala, nossa, o que estava ruim ficou pior. Aí agora estão dizendo aí que tá vindo uma nova doença da China. Gente, Deus sempre traz o escape.
Temos que continuar confiando no Senhor, descansando no Senhor, saber que Deus é o nosso juiz. A gente percebe as pessoas, algumas desesperadas perto da gente, né? E a gente, às vezes eu fico, gente, eu acho que eu tenho um problema, eu fico com algum problema. Porque a gente tem vivido tanto essa confiança no Senhor, a despeito de toda a pressão da mídia e que nos cerca. E assim tem que ser a nossa vida, confiar no Senhor. Deus está cuidando de nós, não importa se vai vir outra doença, não importa. Nós estamos agora vivendo o ponto mais alto do contágio aqui em nossa cidade. Mas nós estamos olhando, eu vi os números ontem, né? A gente olhando para o número de curados. Aqui em Matelândia, o número de curados proporcionalmente está crescendo acima do número de infectados. E a gente está louvando a Deus por isso. É muita oração. Então a gente precisa estar olhando, sabe, mudando o foco do nosso olhar. Olhar naquilo que nos traz esperança, confiar no Senhor, as coisas vão passar, nós vamos sair melhor. Eu estava conversando ontem o que Deus tem feito conosco, nós, como família nesse tempo de pandemia, né, nós ficamos mais reclusos, nós tivemos que mudar a nossa rotina e o quanto tem sido bênção para nós isso. E nós temos que fazer isso. Gente, não estamos minimizando as dificuldades que todos estão enfrentando na área financeira, por exemplo. Não. Gente, estamos convidando vocês a olharem para o Senhor e confiarem no Senhor. Ele não vai permitir que soframos algo que não podemos suportar. Ele não vai quebrar ou esmagar a cana quebrada. Não. Ele não vai apagar o pavio que fumega. Ele não vai fazer isso. Não vem do Senhor isso. Não vem. Você está conseguindo enxergar os escapes de Deus nesse tempo difícil que a gente está vivendo? Ou seus olhos só estão focados no problema? Eu me lembro, amor, de 2 momentos da nossa vida que Deus nos deu um escape. Assim, me lembro rapidamente, né? Porque se a gente para pensar aqui, a gente vai encontrar um monte de escape. Mas eu me lembro quando o nosso filho nasceu, Daniel, a gente morava lá em Dayal. E nós estávamos sozinhos de toda a família que se possa pensar. E aí muitos medos vinham no meu coração, eu não sei no seu, né? Eu era uma moça de 20 anos, grávida, longe de casa, numa terra desconhecida. E eu me lembro que o primeiro escape que Deus me deu naquele tempo de pensar que eu estava sozinha era a minha sogra. Minha sogra foi ficar com a gente. E se eu não me engano, uns 4 meses ela ficou com a gente antes do bebê nascer, né? E aí quando o bebê estava para nascer, Deus mandou minha mãe. E então agora eram 2 cuidando da gente, cuidando do Daniel. E aí depois Daniel nasceu, a minha sogra passou uns dias e voltou e ficamos com a minha mãe. Era o escape, né? E depois, eu me lembro quando minha mãe estava para ir embora. E aí, no dia que ela ia embora, eu me emociono porque foi um momento que Deus estava me forjando. Dizer assim, filha, você está sendo cuidada, seu marido está sendo cuidado, seu filho está sendo cuidado. E aí, eu me lembro que no dia que a minha mãe foi embora, Daniel tinha mais ou menos uns 15 dias de vida. A gente levou ela na rodoviária e ela despediu da gente, aquele choro todo, né? Imagina e tal. Aí minha mãe entrou no ônibus. E aí o ônibus foi indo embora, assim, sabe? Tipo cena de filme. E aí o ônibus foi indo embora até que o ônibus saiu da nossa visão. Éramos eu e o Fabrício e aquele trocinho pequenininho no braço. E eu olhava pra ele, eu olhava pro nada e eu dizia, meu Deus, eu não vou dar conta disso. E aí ela foi embora. E eu me lembro que eu passei por dias de insegurança, porque eu achava que eu não ia saber cuidar. E o Daniel começou a ter crises de choro. A gente não sabia o que era. Eram horas chorando, horas. E aí um dia ligou pra gente, nossa tia Maia. E a tia Maia disse assim, eu estou indo pra ir ficar com vocês. E eu vou passar 1 mês com vocês, ajudando vocês a cuidarem do Danielzinho. E aí ela chegou. E a tia Maia foi assim, um escape, uma bênção. Ela, nessas crises de choro, que depois a gente descobriu que era um refluxo muito forte que o Daniel tinha, ela ficava assim, cuidando dele. Aí o Fabrício chorava de um lado, eu chorava do outro, e ela cuidava dele. Depois a gente descobriu que era um refluxo, deu um remédio e aquilo passou. Mas, gente, ontem, quando Deus estava falando com a gente sobre o carcereiro, tratar com bondade José, Deus estava dizendo assim, filha,
eu sempre dou um escape. Você está conseguindo enxergar? Se os seus olhos estiverem abertos para a minha mão, você vai sempre perceber que mesmo no meio de um sofrimento, de uma dor, de uma luta, de uma provação, tem uma partezinha que eu entro para trazer um alívio. Você está conseguindo enxergar o seu alívio? E se apegue nisso, né? Se apegue nisso, naquilo que Deus está fazendo, sabe? Não fica olhando para o problema, para a dificuldade. Eu me lembro também disso aí, da tia Ana com a gente, tia Maria, né? E foi maravilhoso, realmente, o cuidado dela, o amor que ela tinha pelo Daniel, o cuidado com o Daniel. E o quanto nos abençoou. A gente via realmente a mão de Deus naquilo ali. Então, olhe para isso. O Daniel, nós sofremos algum tempo com ele ainda, até descobrir o problema, né? Mas ter o escape, ter o socorro para a gente foi maravilhoso. Então, hoje, nesse tempo, a gente tem uma batalha que todos estão lutando, que é essa batalha em função da pandemia, mas cada um também tem suas guerras particulares, cada um tem suas lutas particulares. A gente imagina que o impacto de tudo isso na sua vida é diferente do que aconteceu na vida do outro. Cada um sabe exatamente quais são as suas batalhas. O que a gente pede a você hoje é que você se lembre que assim como Deus foi com José, e José era com o Senhor era com José e José era com o Senhor, o coração inclinado a confiar, a descansar em Deus, que seja assim com você também. Confie no Senhor, descanse no Senhor, sabe? Não sofra, busque ao Senhor e encontrar assim. Ontem conversando a gente começou a pensar, né, nas coisas que Deus tem feito nesse tempo, e a gente mesmo em toda dificuldade, Deus está nos abençoando. Deus está nos respondendo, Deus está cuidando da gente. Eu como pastor, a dificuldade de cuidar de uma igreja assim nesse tempo é muito grande. E você não ter contato com as pessoas, você não olhar para as pessoas, não saber como vão as pessoas, não é fácil. Você tem que exercitar a confiança que o Senhor está cuidando da igreja. O Senhor está cuidando de cada família. Isso nos dá até um desespero às vezes quando a gente olha para a nossa limitação. Então se eu for olhar para mim, porque eu posso fazer agora, eu fico desesperado. Eu tenho que olhar para o Senhor e confiar que o Senhor está cuidando de cada família, que eles estão sendo alimentados pelo Senhor lá, que eles estão sendo cuidados, nutridos pelo Senhor, e que quando nós voltarmos, nós vamos voltar muito mais forte do que nós estávamos antes. Essa é a esperança que eu me fio nessa esperança, que vamos voltar, a igreja vai ser uma loucura. Eu penso nisso. Eu penso que quando nós voltarmos a cultuar como antes, que vai ser incontrolável. A esperança que eu tenho é essa. Eu não fico pensando em igrejas vazias. Eu ouço as pessoas falando, muita gente saiu da igreja nessa época, muita gente se afastou, muita gente abandonou o Senhor. Eu estou me fiando na outra esperança. Na esperança de que quando nós voltarmos, a igreja vai ser um estrondo. E vai. A igreja vai ser uma loucura o que vai acontecer. Eu fico pensando no primeiro culto, como é que vai ser o primeiro culto quando voltarmos a vencermos tudo isso. Gente, vamos nos agarrar dessas esperanças, dessas convicções de que Deus está cuidando de nós. E vai ser maravilhoso. E Ele está. Querido, olha para os escapes que Deus está te dando agora. Olha agora. A nossa oração é que o Espírito Santo de Deus comece a trazer no seu coração agora toda a revelação, todo o clareamento, que Deus ilumine a sua mente agora, para que o seu coração saia, para de olhar para o problema, para de olhar para a pandemia, para de olhar para a crise financeira, não olhe para os seus sofrimentos de dentro de casa, agora olhe para os escapes que Deus está te dando. Comece a olhar para o que Deus está fazendo nesse tempo. Sabe aquela pessoa que apareceu na sua vida para te ajudar? Sabe aquele socorro que chegou naquele dia que você precisava? Sabe esse tempo a mais que você está tendo com a sua família? Olha para os escapes que Deus está te dando. Porque tem escape aí, é promessa dele, é promessa dele. Eu consigo enxergar muitos escapes de Deus nesses tempos difíceis. Olhe, abra seus olhos agora e veja o que Deus está fazendo na sua vida nos dias difíceis. Sabe todas as dores que você já viveu? Lembra dos escapes que Deus proporcionou? Quando a gente comprou nossa casa, entregamos nosso carro, ficamos a pé. E aí descobri que eu estava grávida da Ana Raquel. Meu Deus, como é que vai ser? E aí Deus nos deu uma motinho.
Uma irmã da igreja falou, pastor, você não pode ficar sem carro não, usa a minha motinha. Foi um escape. Então, gente, tem escapes de Deus. Você só tem que enxergar. Amém. Vamos orar? Que Deus complete essa mensagem no seu coração. E traga esperança, enche o seu coração de esperança. Vai passar, tudo isso vai passar no seu tamanho da sua guerra. Mas a vitória, eu sei que vai vir do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, Pai, obrigado mais uma vez, porque nos encontramos aqui na Tua presença, Senhor. Amém. Deus. E Pai, e como Tu és maravilhoso e nos mostra assim num verso o cuidado do Senhor. O quanto o Senhor olha para nós com graça e misericórdia, Pai. Senhor, obrigado pelo exemplo da vida de José para nós nesta manhã. Poder crer que o Senhor, mesmo com todas as dificuldades que nos cercam, as privações que temos passado, Pai, as consequências ruins, aparentemente ruins, que vêm sobre nossas vidas nesse tempo, nós podemos com tudo isso olhar para o Senhor e perceber o escape. Amém. Perceber que o Senhor continua cuidando de nós, que o Senhor está conosco. É verdade. Pai, não nos deixar de enxergar isso. Não permita que deixemos de enxergar a Tua companhia nesse tempo de dificuldade. Senhor, nós confiamos em Ti. Declaramos aqui a nossa confiança no Senhor. Amém, Deus. Nós descansamos no Senhor. Amém. A despeito, Pai, de toda a luta, a despeito daquilo que nós não enxergamos, nós declaramos, confiamos no Senhor. Amém. Alcança cada um que está conosco agora. Pai, suas batalhas, suas dificuldades, suas questões, suas preocupações, Senhor. Pai, que lancemos tudo isso diante do Senhor. Amém. Declaremos mais uma vez que a nossa confiança, amém, nós estamos firmados no Senhor. Pai, abençoe aqueles que estão com pessoas enfermas na sua casa, pessoas que perderam o trabalho, pessoas, Senhor Deus, que foram impactadas por tudo isso de uma maneira que de alguma forma abalou a sua fé. Senhor, restaure esta fé. Senhor. Restaure essa confiança, amém, Senhor. Faça-os respirar fundo e declarar mais uma vez que confiam e descansam no Senhor. Deus. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó Deus, como é lindo enxergar as verdades que estão guardadas na Tua palavra. Senhor, como é poderosa a revelação da Tua palavra. Quando o Senhor consegue falar com a gente numa frase, num versículo, dizer: o Senhor fez o carcereiro agir com bondade, com o Teu servo lá atrás. O Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo. E essa mesma bondade está sobre nós quando enfrentamos as nossas dores. Senhor Deus, abra os nossos olhos para que a gente enxergue esses escapes que o Senhor tem nos dado. Senhor, perdoa o nosso olhar ingrato, perdoa o nosso coração que murmura. A gente olha para o problema, fala do problema, reclama do problema e não percebe que tem ali um escape que está vindo do Senhor para que a gente consiga suportar esses problemas. Senhor, nós queremos ser aqueles que vivem olhando para o escape, olhando para a ação do Senhor, olhando, Deus, para as suas intervenções e não olhando para a dor. Ó Pai, nos ajude, nos ensine a sermos assim. Pai, em nome de Jesus, abençoe a vida de todas as pessoas que nos ouvem nesse momento. Que a Tua graça, que o Teu amor seja derramado sobre cada família. Aqueles que estão enlutados, Tu és o consolo. O Espírito Santo é o consolo. Derrame agora, Deus, uma cura, um bálsamo sobre cada pessoa que está sofrendo com a dor, com a perda, com a enfermidade. Deus, levante os casamentos que nos ouvem agora. Pessoas que são casadas e estão sofrendo dentro de suas casas. Levante Teus servos que estão afastados da comunhão. Ó Deus, traga-os de volta. Reaviva a fé no coração daqueles que nos ouvem agora. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.